Olá, seja bem-vindo ao nosso curso do Network+. Hoje estamos com a aula 3 do módulo 2. Hoje nós vamos continuar falando sobre o modelo OSI. Hoje nós vamos falar especificamente da camada de transporte e da camada de rede, que são camadas inferiores no modelo OSI. Então, a camada de transporte... Então vamos começar com a camada de transporte. Quais são as funções? Então a camada de transporte ela desempenha um papel que é crucial no modelo OSI. Ela segmenta os dados em pedaços menores, em um fluxo de dados. Segmenta e remonta dados em um fluxo. O que seria isso? Ela divide em pedaços menores para ser transmitido e no destino ela remonta esses dados para criar um fluxo contínuo. Então, essa camada ela também implementa mecanismo para multiplexar aplicações das camadas superiores, né? Então, ela permite que várias aplicações, como um navegador ou um cliente de e-mail, compartilhem a mesma conexão de rede. Então, além disso, ela oculta detalhes específicos da rede, facilitando a transferência de dados. Então, o que é isso? Simplificando o processo de dados para as aplicações que estão nas camadas de aplicação. Então, os detalhes específicos da rede são ocultados na camada de transporte para facilitar a transferência de dados das camadas superiores. Essa camada também é responsável pela multiplexação. O que é a multiplexação? De que múltiplas aplicações compartilhem simultaneamente uma única conexão de rede. Então, para isso, ela utiliza número de portas para identificar fluxos de dados de diferentes aplicações. Você acessa um site e ao mesmo tempo faz um download de um arquivo, por exemplo. Então, a camada de transporte, ela organiza os dados para fazer as duas funções ao mesmo tempo. Ainda falando da camada de transporte, temos TCP versus UDP. Na camada de transportes tem esses dois principais protocolos, que é o TCP, que é o Transmission Control Protocol, que é um protocolo confiável e orientado à conexão. E o UDP, que é o User Datagram Protocol, que é um protocolo não confiável e não é orientado à conexão, ele é sem conexão. Então, o protocolo de controle de transmissão, que é o TCP, ele é confiável, né? E ele é orientado à conexão. Ele se conecta, nós vamos estudar sobre isso daqui na próxima aula. Ele garante que os dados cheguem ao destino. Ele é ideal para aplicações como e-mail e navegação web. Por outro lado, o UDP, que é o User Datagram Protocol, ele é mais rápido, mas não é confiável, justamente porque ele é connectionless, né? Então ele é sem conexão. Ele não faz uma verificação para saber se os dados ou se chegarão corretamente. É ideal para aplicações em que a velocidade é mais importante do que a confiabilidade. Por exemplo, jogos, chamadas de vídeo, streaming, que os desenvolvedores eles podem escolher entre o TCP, quando a precisão é uma prioridade, quando a confiabilidade é o foco da conexão, ou o UDP, quando o foco é a velocidade. Então, nessa camada, os desenvolvedores têm esse benefício de poder escolher entre esses dois protocolos, dependendo da aplicação, dependendo da necessidade da aplicação. Conexão versus sem conexão. Então, o TCP ele é usado, né, em e-mails e navegação web, e o UDP é usado em streamings de vídeos ou jogos online, como a gente explicou. Vamos falar agora um pouco sobre a camada de rede. Quais são as funções da camada de rede? A primeira delas é gerenciar endereçamento lógico do dispositivo. Ou seja, isso significa que cada dispositivo conectado ele vai possuir um endereço único, que é um IP para ser identificado. Ela também determina o melhor caminho para mover os dados. Como que ela faz isso? Ela rastreia a localização dos dispositivos para poder determinar o melhor caminho, para mover os dados de um ponto a outro. Mesmo se esses dispositivos não estiverem totalmente localmente conectados.
Então você está enviando dados para um computador em outra cidade. A camada de rede garante que os dados sejam entregues da melhor forma possível. Roteamento e função dos roteadores. Quais são? Então, os roteadores é que fornecem serviços de roteamento entre redes. Enviar, criar rotas, enviar pacotes e criar as rotas para alcançar os outros roteadores, os outros hosts. Então, primeiramente, o roteador verifica o endereço IP de destino do pacote. Depois, ele vai consultar a tabela de roteamento para determinar o melhor caminho. Em seguida, ele encaminha o pacote para a interface de saída. E aí, caso o pacote, né, não for encontrado o destino, ele é descartado. Essa é a função básica dos roteadores. Isso que é o chamado o processo de roteamento. Então, vamos falar um pouco sobre protocolos da camada de rede. Então, tem os protocolos roteados, que é o IP e o IPv6, né? Eles são usados para transportar dados, porque na camada de rede usamos dois tipos principais de protocolos. Então, são os protocolos roteados e os protocolos de roteamento. Então, os protocolos roteados, como o IP e o IPv6, são usados para transportar dados entre os dispositivos. Eles contêm informações sobre o endereço de origem e destino. Os protocolos roteados. Já os protocolos de roteamento, eles são usados para atualizar os roteadores vizinhos sobre as rotas disponíveis. Um exemplo disso é o RIP e o RIP versão 2. Então, nesses protocolos, são protocolos simples, né? O RIP e o RIP versão 2, eles são baseados em contagem de saltos. Então, ele conta quantos saltos, né? Hop count que chama, para verificar qual é o caminho mais curto, o caminho mais rápido. Já o EIGRP, ele é um protocolo mais otimizado e usa métricas como largura de banda e atraso. Tem o SPF, que é outro protocolo também, no qual ele calcula o melhor caminho com base em mapas de rede. Ele cria um mapa completo da rede para encontrar o melhor caminho. Vamos falar de elementos de roteamento. Aqui alguns elementos para você se familiarizar. Endereço de rede, né? Então, o endereço de rede ele identifica dispositivos em uma rede específica, em um protocolo específico. Então, esse é um endereço específico usado para identificar dispositivos em uma rede. Então, ele pode ser um endereço IP, pode ser um endereço IPv6. Eu já vou mostrar para vocês aqui um endereço de IP. A interface, o que é a interface? É a porta ou caminho de saída que o roteador usa para enviar os pacotes. Interface de saída, tá bem? Para onde o pacote será enviado. Então, ela é a saída. E a métrica indica a distância até a rede remota. Exemplo, contagem de saltos. Então, é uma métrica que mede o número de roteadores que um pacote precisa atravessar para chegar a um destino. Então, é isso que significa a métrica. Mas com essa figura que eu vou mostrar, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos falar um pouquinho agora sobre tabela de roteamento. Vou explicar um pouquinho para vocês. Nós vamos entender muito mais depois, quando a gente parar para estudar subrede, endereço IP. Nós vamos ainda chegar nesse ponto. Mas por enquanto, eu vou explicar um pouco, até para não confundir. Vocês podem ver aqui a internet, roteador A, roteador B. Cada interface fica nessa ponta, por exemplo, tem esse nome, S0/0, e essa outra interface aqui tem esse nome, F0/1. Aqui na tabela de roteamento, que fica armazenada no roteador, você consegue ver 3 dados. Você consegue ver o IP, então 192.168.1.0. Então, consigo saber que é nessa rede, /24, que depois eu vou ensinar para vocês, ainda vamos falar muito sobre isso, na interface F01. A métrica aqui é 0. Daqui para cá não tem nenhum hop, não tem nenhum pulo, tá bem? É direto.
Agora vamos supor que aqui, nessa que tem uma métrica 1. Tá? Então é 192.168.3.0, ou seja, é essa rede. E para essa temos aqui um hope nesse roteador. Então ela é mais longe um pulo. Então todo roteador ele tem que ter essa tabela de roteamento para ele saber qual que é o endereço certo para ele enviar, o endereço de destino, a interface. O que é a interface? Saída. Então aqui, ó, se for 0S0/0, por exemplo aqui, utilizando essa aqui, 192.168.3.0. A interface é a FA0/1. Então é essa interface aqui de saída, é por aqui que ela vai sair. Esses computadores aqui, por exemplo, a métrica é 0. Por quê? Porque não tem pulo, não vai precisar passar por nenhum outro roteador. Essa é a última saída e já vai direto para um desses hosts. Então, basicamente, a tabela de roteamento é isso. Uma tabela que os roteadores têm com essas três informações. O destino, que é o endereço IP, a interface, que é saída, né, o destino da saída, e a métrica, que é a quantidade de pulos que ele vai fazer. Quantos roteadores ela vai passar ainda? O pacote ainda vai passar por quantos roteadores? Por exemplo, aqui nesse 192.168.3.0/24 da interface S0/0, tem aqui uma métrica de 1. Então, se ele for passar para cá, por exemplo, nessa interface, que é a 0/0, ele vai encontrar com um roteador. O computador, por exemplo, está do lado de cá. Se esse computador manda uma mensagem, se esse computador aqui manda uma mensagem para esse, então esse da rede 192.168.3.2, ele vai ter que passar por aqui e pegar essa interface. Vai passar por esse roteador para chegar aqui. Então ele tem uma métrica de 1. Tá? Porque ele saiu do roteador, então ele saiu por essa interface aqui. Para essa de cá. Então a métrica é isso, é medir quantos hops, quantos pulos, quantos roteadores ele vai passar até chegar. Então esse caminho aqui da interface S0.0, da interface 0/0, é considerado mais longe para alguns protocolos como o RIP, por exemplo, é considerado mais longe do que um que a métrica é 0, que não tem nenhum hop, não tem nenhum roteador no meio do caminho. Então, nossa aula acaba por aqui. Nós falamos sobre as camadas inferiores do modelo OSI, transporte e rede, e a gente se vê na próxima aula.